Aparelhos elétricos, como televisores, no-breaks, computadores, utilizam a força do magnetismo para seu funcionamento. Esse é o assunto que vamos tratar: o magnetismo e sua aplicação prática. O magnetismo, na realidade, é um fenômeno natural. O primeiro contato do homem com esse fenômeno aconteceu através do óxido de ferro, mineral com propriedades magnéticas. No mundo antigo, havia uma grande concentração desse mineral numa região da Ásia Menor, chamada Magnésia, onde hoje se localiza a Turquia. Devido ao nome dessa região, foi chamado de magneto todo material que possui essa propriedade de atrair certas substâncias. O poder de atração sobre o ferro e outros magnetos era conhecido desde séculos antes de Cristo e muitas vezes encarado como mágica. Até o século XIX, algumas pesquisas foram realizadas para entender o fenômeno do magnetismo. Contudo, a pesquisa em materiais com propriedades magnéticas começou de fato com a invenção do eletromagneto. Veja a primeira experiência que deu origem a esse eletromagneto. O estudioso dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que quando temos uma corrente elétrica passando em um condutor elétrico, cria-se em seu entorno um campo de força semelhante ao do magneto. Em 1825, se tornou possível obter campos magnéticos muito mais intensos do que aqueles produzidos por ímãs ou magnetos. Como vimos na experiência de Ørsted, uma corrente elétrica passando por um meio condutor produz uma força. Essa força é equivalente à força de atração dos magnetos, formando assim um campo magnético. Observe que se formam linhas de força chamadas de linhas magnéticas em torno do condutor. Se o fio for retilíneo e uniforme, essas linhas serão circulares e formarão um campo magnético ao redor de toda a extensão desse condutor. Vamos chamar de eletromagnetismo o estudo da geração de campo magnético pela corrente elétrica. Por convenção, as linhas magnéticas circundam o condutor em um sentido que obedece à regra da mão direita. Note como essa regra funciona. Para acharmos esse sentido, colocamos a palma da mão direita sobre o condutor, com o dedo polegar indicando o sentido da corrente elétrica que passará por ele. Os dedos restantes, abraçando o condutor, indicam o sentido das linhas magnéticas. Se um fragmento de magneto for colocado nesse meio, ele se orientará de acordo com suas linhas magnéticas. Acompanhe o exemplo. Ao inserirmos uma bússola dentro desse campo magnético, sua agulha, que na realidade é um pequeno ímã, vai se orientar de acordo com as linhas magnéticas criadas pelo condutor. Assim, verificamos que esse campo magnético influencia todo e qualquer outro magneto que for colocado dentro daquele espaço. Veja o que ocorre. A orientação da agulha da bússola constrói uma linha circular imaginária em torno do condutor, formando em sua extensão uma região em que o efeito do fenômeno magnético é ativo. Agora, vamos separar ao redor desse condutor um espaço em forma de paralelepípedo, dentro do campo magnético, onde linhas estão entrando por um lado e saindo por outro. Nesse local, convencionalmente, o lado que as linhas entram é chamado de sul, e o local onde elas saem é chamado de norte. Repare que as linhas magnéticas dentro desse espaço são retilíneas e paralelas entre si. Chamaremos esse local do espaço em estudo de campo magnético uniforme, pois os valores dos efeitos causados por essas linhas são semelhantes. Se fizermos uma carga elétrica penetrar nesse espaço com uma velocidade v, em uma direção transversal às linhas magnéticas, experimentalmente veremos que, sobre a carga, aparece uma força que a desloca de sua direção original, fazendo-a descer no campo magnético. Para achar a direção e o sentido em que a carga se deslocará, utiliza-se a regra da mão esquerda. Preste atenção no posicionamento dos dedos.
O dedo polegar indicará a direção e o sentido da força sobre a carga. O dedo indicador aponta a direção e o sentido em que as linhas magnéticas atravessam o espaço. O dedo médio mostra a direção e sentido em que a carga penetra no campo magnético. Eles devem estar em 90 graus um com o outro. Para o cálculo do valor da força sobre a carga, podemos usar a fórmula F igual a B vezes Q vezes V vezes seno alfa, onde F é a força, B é o valor do campo magnético, Q é o valor da carga elétrica, V é a velocidade que a carga penetra no campo magnético e alfa é o ângulo em que a carga penetra no campo magnético. Para concluirmos, perceba como a força age sobre uma carga.